O nosso Deus é maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quão precioso é o nosso Senhor. Ó Senhor nosso Deus, quão maravilhoso Tu és, quão precioso Tu és para nós. E como é um bálsamo ao nosso coração saber que nós também somos preciosos para Ti. As nossas almas custou o Teu sangue. Ó, como somos amados pelo Senhor. E nós também Te dizemos que nós te amamos, Senhor. Nós te amamos com o Teu amor, porque nada temos a dar. Obrigado, Senhor, por esse momento bendito, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de assentarmos diante de Ti e ouvirmos as Tuas palavras, que são Espírito e estão vida. Espírito Santo de Deus, nós confiamos no Teu glorioso ministério de nos revelar a Tua palavra. Abra nossos olhos, ouvidos espirituais, faz-nos mais semelhantes a Ti, porque somente isso vai nos satisfazer e somente isso vai Te alegrar. Bendito é o Teu nome, amado e glorioso Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, o verso 5. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Então, nosso irmão Paulo está aqui nos revelando uma realidade espiritual, que nós estamos unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Vamos confirmar essa verdade em Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, primeiro verso 20, só o início. Ora, já que vocês morreram com Cristo. Já que vocês morreram com Cristo. Vamos para o capítulo 3. Os primeiros 4 versos. Portanto, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive e Ele está sentado à destra de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Irmãos, uma vez mais, a mesma realidade espiritual sendo anunciada, que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e Cristo é a nossa vida. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 6.
e juntamente com Ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, reforçando essas verdades gloriosas que nós acabamos de ler, nós estamos unidos a Cristo, unidos com Ele na sua morte, na sua ressurreição e nesse último texto que nós lemos, na sua entronização. Nós fomos unidos com Cristo na sua morte, na sua ressurreição e na sua entronização. Tá? Nós voltaremos em breve a essas verdades gloriosas que fazem toda a diferença na nossa vida. Irmãos, a maioria das pessoas, elas vivem numa vida fragmentada. O que uma pessoa é sozinha às quatro paredes, muitas vezes não é a mesma pessoa no seu ambiente familiar, que às vezes não é a mesma pessoa no trabalho, que às vezes não é a mesma pessoa no convívio social e que infelizmente não é a mesma pessoa no convívio da igreja. Então isso daqui é um fato que infelizmente muitas pessoas, elas simplesmente desempenham papéis, dependendo da circunstância. Essa é uma habilidade que o nosso ego tem. O nosso ego, ele vai trocando de máscaras, dependendo das circunstâncias. Eu testemunhei várias vezes, eu trabalho no ambiente escolar, às vezes os meus coordenadores são obrigados a chamar determinados pais para expor o comportamento inadequado dos seus filhos na escola. E é muito frequente, aí os coordenadores passando esses relatos para nós, os olhos dos pais assim se arregalarem. Puxa, mas esse não é o meu filho que eu tenho lá em casa. E esses pais, eles não falam isso para defender os filhos, porque na maioria das vezes os pais são nossos parceiros como professores. Então, novamente, demonstrando essa fragmentação dentro de casa. É um determinado papel, na escola e no trabalho, infelizmente, quantas pessoas no seu trabalho é uma pessoa simpática, solícita, participativa, alegre, chega em casa, é a encarnação do mau humor. Então, os irmãos entendem essa questão da personalidade fragmentada? Irmãos, isso é uma consequência do pecado. Uma das consequências do pecado é justamente essa fragmentação da personalidade, e isso está sendo muito sério nos dias atuais, em especial com jovens e adolescentes. Porque virtualmente, nas suas redes sociais, eles se demonstram ser uma determinada pessoa que na realidade elas não são. Isso acaba criando um conflito de identidade. Eu estou me fazendo entender, irmãos? Tá? Isso acaba criando um conflito de identidade, um conflito de personalidade, que pouco a pouco vai levando à depressão e ansiedade. Irmãos, novamente eu repito, isso é consequência do pecado. O pecado faz das pessoas fragmentadas. O pecado faz com que o próprio ego vista as suas máscaras conforme a conveniência, conforme a ocasião. E agora eu pergunto, será que essa é a vontade do nosso Deus para as nossas vidas? Não. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse assim: Abraão, anda na minha presença e eu te farei perfeito. A palavra hebraica ali para perfeito, ela pode ser traduzida como íntegro. Abraão, anda na minha presença que eu te farei uma pessoa íntegra. O jeito que você é com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho e dentro da tenda, face a face comigo, é exatamente a mesma pessoa.
Irmãos, esse é o milagre da graça, fazer-nos pessoas íntegras. O nosso Deus não deseja que a nossa vida com Ele seja simplesmente um apêndice da nossa vida. Então, voltando novamente àquele discurso inicial. Dentro de casa eu sou uma coisa, no trabalho eu sou outra, com os amigos eu sou outra pessoa, dentro da igreja, permita-me usar essa expressão, eu sou uma outra pessoa, mas quando eu estou a quatro paredes, eu sou completamente diferente. Irmãos, o nosso Deus não tem essa vontade para nós. Ele deseja para nós integralidade. Anda na minha presença e eu te farei íntegro. Então, quem opera em nós esse milagre maravilhoso de integralidade, de sermos íntegros e não fragmentados, é o bendito Espírito Santo de Deus. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus deve ser prioridade na nossa vida e não um apêndice. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser prioritário nas nossas vidas. E quando nós priorizamos o nosso relacionamento com Deus, qual é a consequência? Ele nos faz íntegros no trabalho, na escola, no convívio social, no convívio com os irmãos, e nós seremos a mesma pessoa diante dele. Os irmãos entendem esse milagre glorioso que o nosso Deus deseja operar nas nossas vidas? Fazermos pessoas íntegras. Então, o nosso relacionamento com Deus não tem que ser um apêndice, ele tem que ser a nossa prioridade. Nas palavras do Senhor Jesus, muito conhecidas, em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. Irmãos, no Evangelho de Mateus, justiça está relacionado com vontade de Deus. Apenas um breve parênteses. Os irmãos se lembram quando Jesus foi ser batizado? Aí João Batista recusou batizar Jesus. Obviamente, né? Senhor, eu que devo ser batizado por ti. Aí o Senhor Jesus fala, não, João, você mesmo me batiza, porque cumpre, né, se realizar toda a justiça. Tá? Então, no Evangelho de Mateus, justiça de Deus, uma das interpretações é vontade de Deus. Então, voltando ao nosso texto, muito importante, Mateus capítulo 6, verso 33, priorizem, tudo bem buscar em primeiro lugar? Priorizem o reino de Deus, o nosso relacionamento com Deus e a sua justiça e a sua vontade, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. No contexto das palavras do Senhor Jesus, estava falando do alimento e das vestes, que são as necessidades mais urgentes que normalmente nós temos. Então, irmãos, qual que é a vontade de Deus para nós? É que sejamos pessoas íntegras. E quem vai operar esse milagre em nós? É a pessoa do Espírito Santo. E é justamente o bendito Espírito que é o responsável para concretizar tudo o que nós lemos no início dessa mensagem. Os irmãos lembram as passagens que nós lemos? Quais foram as realidades espirituais anunciadas ali? Nós estamos unidos com Cristo na sua morte. Estamos unidos com Cristo na sua ressurreição. E parou por aqui? Não. Nós estamos unidos com Cristo, assentados nele, nos lugares celestiais. Irmãos, onde nós estamos agora? Aqui e lá. Amém ou não amém? Onde nós estamos? Aqui e lá. Em realidade física, eu estou aqui. Mas em realidade espiritual,
que é muito mais real do que a realidade física. Por favor, não estou negando a realidade física, estou apenas falando de algo que é muito mais sublime e real. Nós estamos agora em Cristo, assentado nos lugares celestiais. Irmãos, essa é a graça do nosso Deus. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Em Cristo, nós estamos no Santo dos Santos, nos lugares celestiais. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo sangue dele. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que tudo sabe, que está em todos os lugares. O nosso Pai bondoso. O nosso Senhor Jesus nos cortou de Adão. Às vezes nós usamos a expressão, né? Ah, não existe ex-filho, já ouviram? Mas na verdade existe. Nós éramos ex-filhos de Adão. Na cruz, nós somos cortados da paternidade adâmica e nós somos enxertados em Cristo. O nosso primeiro pai era Adão. Agora o nosso pai é Deus. Nós somos filhos do Pai. E que pai nós temos, não é verdade? Um pai que supre, um pai que protege, um pai que livra, um pai que educa, um pai que guarda, um pai cheio de amor, um pai cheio de misericórdia, um pai que é bondoso, um pai que não é omisso, um pai que também corrige. Esse é o nosso Deus e Pai. E quem vem materializar essas realidades gloriosas no nosso dia a dia, porque, irmãos, a vida cristã, a nossa vida com Deus, ela não deve ser uma vida teórica. Estamos ouvindo, né, vendo verdades maravilhosas, e a minha segunda-feira? E o meu dia a dia? Estamos falando de integridade, não é? E como é que vai ser agora no meu trabalho? Nas minhas relações familiares? Então, quem é que vem concretizar essas realidades espirituais gloriosas? O Espírito Santo de Deus. É por isso que, eu não lembro qual irmão que disse, estou quase certo que é John Piper, né? Um irmão que a gente admira, estou quase certo que é ele. Ele diz que o maior mandamento do Novo Testamento é: enchei-vos do Espírito. Lembra de Efésios capítulo 5, verso 18? Enchei-vos do Espírito. Porque, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito, está disponível a nós todas essas realidades espirituais gloriosas. Irmãos, somos ou não somos o povo mais bem-aventurado dessa terra? Com certeza. Irmãos, que tesouro, que oportunidade, que privilégio sermos filhos amados do Deus Criador e sustentador de todo o universo. E tudo isso nos está acessível por causa da bendita pessoa do Espírito Santo de Deus. O que há de mais precioso no coração do Pai é o seu Filho. E o que há de mais precioso no coração do Filho é a Igreja. E o Espírito Santo é essa pessoa divina, permita-me dizer aqui, essa cola divina, essa união divina que vai nos promover essa unidade tão gloriosa. A nossa união com o Pai, com o Filho, se dá na pessoa do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que isso seja motivo de gratidão todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a gloriosa oportunidade de ser habitação do Espírito. És Tu, ó Espírito Santo de Deus, que faz de mim uma pessoa íntegra. O que eu sou no trabalho, o que eu sou na escola, o que eu sou diante dos meus amigos, o que eu sou diante dos meus familiares, é a mesma pessoa às quatro paredes, diante do Deus vivo e todo glorioso. Aquele que está em Cristo não apresenta personalidade fragmentada. Aquele que está em Cristo
não precisa ficar se esforçando para cumprir papéis sociais. Aquele que está em Cristo é pessoa íntegra, inteira. E isso é uma bênção que o nosso Deus nos dá. Irmãos, avançando um pouco mais, é muito importante nós sabermos que esse presente, a habitação do Espírito Santo de Deus em nós, é uma graça, é um presente. É Deus que nos dá voluntariamente. Mas para que essa união cresça mais e mais, ela não é feita de uma vez só. Essa união com Cristo, ela deve ser desenvolvida. Então, para isso, o nosso Deus conta com a nossa responsabilidade, com a nossa cooperação. Então, a partir de agora, eu quero ler, com os irmãos uma série de passagens que vai justamente equilibrar esses dois pratos da balança muito necessários: a graça de Deus e a nossa responsabilidade. Está sendo claro, irmãos? Muito importante esse bendito equilíbrio: a graça de Deus e a nossa responsabilidade. Então vamos começar com 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 10. A carta de Paulo, à igreja de Corinto, aos irmãos em Corinto. Essa segunda carta, os estudiosos dizem que Paulo provavelmente enviou 4 cartas a Corinto, mas foram preservadas essas 2. 2 Coríntios 4,10 diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Então, primeiro, levando no nosso corpo o morrer de Jesus, nossa responsabilidade, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo, graça divina. Irmãos, está claro? Qual é a nossa responsabilidade? Levar no nosso corpo o morrer de Jesus. Como fazemos isso, irmãos? Por confissão. Todo dia, o dia todo. Que seja o nosso café da manhã. Tomar café da manhã com Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu fui crucificado contigo. A minha velha vida foi crucificada na cruz. Muito obrigado, porque o teu sangue me purificou de todo pecado. Irmãos, quando nós estávamos unidos com Cristo na cruz, é óbvio que nós não tínhamos nascido, mas a realidade espiritual, ela está além da razão, do tempo e do espaço. Nós estávamos lá. Então, unidos com Cristo, o sangue de Jesus nos perdoa, nos lava de todo pecado. A nossa velha natureza, o nosso ego foi crucificado. Então nós confessamos isso: Senhor, muito obrigado. Com gratidão. Senhor, muito obrigado. Porque o teu sangue me purifica de todo pecado. Muito obrigado, Senhor, porque a minha velha natureza, o meu ego natural foi crucificado. Muito obrigado, Senhor, porque tu és a minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque quando o Senhor ressuscitou, o Senhor me deu uma nova vida. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou assentado contigo nos lugares celestiais. Irmãos, tudo bem a nossa confissão? A gente confessa a palavra, nossa responsabilidade. Aí o nosso Deus, agora deixa comigo. A minha vida vai se manifestar através de vocês. Aí, irmãos, pouco a pouco, a gente vai percebendo que determinadas situações que nos estressavam não nos estressam mais. Irmãos, por favor, pouco a pouco, tudo bem? Nós somos... Eu não quero colocar peso nos irmãos, eu quero apenas anunciar a glória do Evangelho que nos transforma à imagem de Cristo.
Então, pouco a pouco, situações que nos deixavam amedrontados, não amedronta mais. Pouco a pouco a gente se torna pessoas bem-humoradas, porque a alegria é um fruto do Espírito. Irmãos, Jesus era alegre. Jesus é a pessoa mais alegre do universo. Irmãos, eu sempre imagino quando o Senhor Jesus curava as pessoas. Irmãos, por favor, é uma imaginação santa. Eu sempre imagino o Senhor Jesus curando as pessoas e depois abrindo um sorriso. Como Ele ama restaurar pessoas. Como o nosso Senhor ama restaurar pessoas. Então, pouco a pouco, nos tornamos pessoas mais alegres, mais otimistas, porque isso é fruto do enchimento do Espírito. Irmã, quer salvar o seu casamento? Ore para que o seu marido seja cheio do Espírito Santo. Irmão, quer transformar a sua esposa? Ore para que ela seja cheia do Espírito Santo. Filhos, querem que os seus pais sejam mais amáveis, compreensíveis? Orem para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Pais, vocês querem filhos mais obedientes, tementes? Ore para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Patrões, você quer que os seus empregados sejam pessoas responsáveis, participativas? Orem para que sejam cheios do Espírito Santo. Empregados, querem que os seus patrões sejam mais compreensivos, amáveis? Orem para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Os irmãos sabem que eu acabei citando aqui Efésios capítulo 5, verso 6, que diz que como consequência do enchimento do Espírito Santo, isso se reflete nas relações familiares, trabalhistas e sociais. São benefícios do enchimento do Espírito Santo. Então, irmãos, temos aqui essa primeira passagem. Qual é a nossa responsabilidade? Leve o morrer. Confesse essa realidade espiritual. Qual é a graça divina? Ele mesmo vai manifestar Cristo em nossos corpos mortais. Amém? Vamos para mais uma, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Em todos os textos que nós lermos, procure enxergar esse equilíbrio. Graça de Deus, minha responsabilidade, tudo bem? Filipenses capítulo 2, verso 12, a parte final. Filipenses capítulo 2, verso 12, a parte final. Diz assim: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então eu vou ler um trecho e vocês vão me responder se é minha responsabilidade ou graça de Deus, tudo bem? Então, primeiro, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Minha responsabilidade. Vamos seguir? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Graça divina. Irmãos, amém? O nosso Deus, na sua bondade, Ele nos desperta, chama a nossa atenção, inclina o nosso coração. É isso que Ele está fazendo nesse exato momento com cada um de nós. Tá? Irmãos, nós estamos aqui como irmãos, todos nós aprendendo. Então Ele opera o querer, inclina o coração. O realizar significa capacitar. Irmãos, como eu aprecio, apenas citando Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, que diz assim: a nossa capacitação vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. A nossa capacidade
vem de Deus. Irmãos, Deus não está aqui exigindo a gente fazer a sua obra, viver com Ele na força do nosso próprio braço. Ele está nos convidando a depender da capacitação dEle. Irmãos, isso é graça. Então, Ele inclina o nosso coração, Ele nos capacita, Ele nos dá todo o suporte, Ele é a nossa vanguarda, Ele vai na frente, Ele é a nossa retaguarda. Os irmãos lembram do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho? Os irmãos lembram? Na frente, Deus ia abrindo o mar. Atrás, protegendo o povo dos egípcios. Ele é a nossa vanguarda. Ele é a nossa retaguarda. Irmãos, quão glorioso é pertencer a esse Deus Todo-Poderoso, não é? Mas Ele não vai marchar no nosso lugar. Irmãos, um exemplo bem simples. Estamos dormindo. O nosso Deus vai, nos acorda, nos dá o café da manhã, nos providencia vestes, promete que vai estar conosco ao longo do dia, mas Ele não vai forçar a gente se levantar. Irmãos, tudo bem? Graça e responsabilidade. Como isso é tão importante, não é? Mais um texto. 1 aos Coríntios, no capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Dos textos, que nós estamos lendo, para mim, esse é o texto onde fica muito evidente esse bendito equilíbrio, da graça de Deus, de todo o suporte que Ele nos oferta com a nossa responsabilidade, com a nossa cooperação. Então diz assim, Paulo dizendo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pausa. Pela graça de Deus sou o que sou. E o que será que Paulo era? Uma pessoa íntegra ou fragmentada? Irmãos, Paulo era íntegro ou fragmentado? Íntegro. Então Deus fez de Paulo uma pessoa íntegra, como Ele quer fazer de cada um de nós. Então tudo bem? Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Irmãos, é algo que deve nos chamar a atenção. Se nós temos aqui uma palavra de alerta, o que nós concluímos? Será que é possível tornar a graça de Deus vã? Sim, é possível. Quero citar 2 exemplos bíblicos. O primeiro, em Tiago, capítulo 4. Tiago diz assim, olha, existem coisas que vocês não ganham porque vocês não pedem. Tiago, capítulo 4, é muito claro. Existem coisas que vocês não ganham porque vocês não pedem. Então vamos lá. Qual é a graça de Deus? Deus está disposto a dar. Irmãos, deixa eu só aqui abrir um parênteses. Eu já perdi a conta de quantas vezes, eu encontrando assim pessoas, a gente ouve assim um comentário. Eu nunca peço nada, só agradeço. Aí, na minha mente, você não sabe o que está perdendo. Eu peço o tempo inteiro. Porque, irmãos, o nosso pedido é a demonstração da nossa dependência. O nosso pedido é a demonstração da nossa dependência. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, me dirija. Senhor, me guia. Senhor, me concede os Teus pensamentos. Me concede os Seus sentimentos. Me conceda as Suas palavras. Me conceda a Sua atitude. Senhor, me protege. Senhor, me guarda. Senhor, me orienta. Irmãos, tudo bem? Nós não estamos pedindo?
E o nosso Deus está pronto a nos dar. Irmãos, o nosso Deus não fica pobre quando dá, tudo bem? O nosso Deus não fica mais pobre quando dá. A alegria dele é dar. O que diz o próprio Tiago? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos altos, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra alguma de variação. Irmãos, o nosso Deus é um Deus generoso. Ele está pronto para nos presentear. Então, nós temos aqui a graça. Mas o que o texto está dizendo? Que existem coisas que nós não ganhamos porque nós não pedimos. O que está aqui? A nossa responsabilidade. Então, irmãos, quantas coisas acontecem e deixam de acontecer porque nós oramos ou não oramos? Então, o nosso Deus está a todo momento preparado para nos proteger, para nos guiar, para nos suprir. A graça está disponível. Mas se eu não peço, eu torno essa graça vã. Os irmãos entendem? Então, é possível tornar a graça de Deus vã? Sim, é possível. Nesse caso, quando eu não estou pedindo pela graça dele. Um exemplo agora do Velho Testamento, em Ezequiel capítulo 22. Tá? 22, verso 30. O Senhor diz assim: olha, Ezequiel, por causa do acúmulo da maldade do povo, eu vou ter que disciplinar. Eu vou ter que destruir esse povo. Mas eu procurei no meio do povo pelo menos uma pessoa que intercedesse por ele. Como eu não encontrei essa pessoa, agora eu vou vir com a minha destruição. Então, primeiro, irmãos, nesse texto, qual é a graça? Deus está se propondo não punir, não corrigir, não disciplinar. Irmãos, tudo bem? Essa é a graça. Olha, povo de Israel, eu vou dar mais uma chance para vocês. Tudo bem a graça? Qual que era a responsabilidade? Pelo menos uma única pessoa para interceder em favor do povo. E Deus não encontrou. Então, por isso, Deus executou o seu juízo. Irmãos, está claro a importância da riqueza da graça do nosso Deus, mas também a nossa responsabilidade? Os irmãos lembram quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra? Senhor, se houver pelo menos 50, o Senhor não vai poupar Sodoma e Gomorra? Não, Abraão. Abraão, meu amigo. Os amigos de Deus conhecem os segredos de Deus. Por causa da sua intercessão, eu não vou interceder por amor aos 50. Aí Abraão foi baixando o número de pessoas. Aí Abraão parou no 10. Mas como em Sodoma, irmãos, o livro de Tiago chama, eu tenho que conferir depois, de Ló de justo, né? O justo Ló. Então, pelo menos tinha um justo. Como Abraão não chegou até lá, então Deus destruiu a cidade. Veja a importância das nossas intercessões. Quando a gente intercede, nós temos a nossa responsabilidade e podemos contar com a graça de Deus. Voltando lá para o texto. A graça de Deus não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, né? Paulo falando a respeito dos apóstolos. Eu trabalhei, me empenhei, me esforcei muito mais do que todos os outros apóstolos. E ele não fala isso com orgulho, com certeza. Todavia, não eu sozinho, mas a graça de Deus comigo. Não eu sozinho, eu trabalhei, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, uma vez mais, o bendito equilíbrio da graça de Deus e da nossa responsabilidade, da nossa cooperação.
E um último texto, daí eu julgo já ser suficiente. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. Palavras do Senhor Jesus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então eu vou ler uma sentença, vocês me respondem, por favor, se é graça de Deus ou nossa responsabilidade, tudo bem? Vamos lá? Permaneçam em mim. Minha responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade, permanecer nele. E eu permanecerei em vocês. Graça de Deus. Bendito equilíbrio, não é? Somos convidados a permanecer nele e ele irá permanecer em nós. E para finalizar, irmãos, esse tempo, tá? Apenas aqui para termos aqui o conjunto, tá? Nós estamos falando a respeito de sermos íntegros. O pecado nos fragmenta, a vida de Cristo vem nos fazer pessoas íntegras. Nós somos feitos pessoas íntegras pela graça de Deus. O operador é o Espírito Santo. É Ele que é o agente transformador das nossas vidas. Só que nós estamos vendo que nesse processo de nos fazer pessoas íntegras, Ele nos convida à nossa cooperação. Permaneça em mim, eu vou permanecer em vocês. Desenvolvam a sua salvação, mas eu vou operar o querer e o efetuar. E os outros textos que nós lemos. Então, para finalizar, irmãos, procurando aqui ainda ser práticos, no nosso dia a dia, como é que nós exercitamos esse permanecer em Cristo? Como é que nós vamos, no nosso dia a dia, né? Amanhã, segunda-feira, é o nosso projeto, né? Senhor, eu peço que o Senhor me torne pessoa íntegra. Como é que nós fazemos isso? Irmãos, com algo que foi feito ao longo de toda a história da humanidade, toda a história do cristianismo, de todos os irmãos que são referências para nós de vida piedosa, de irmãos que a gente admira, porque foram expressões vivas da pessoa de Cristo, hábitos que todos eles cultivaram, digamos assim, que funcionaram com eles, ele deixou isso como legado. Algumas disciplinas diárias, como uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação na palavra, uma vida de reunião, estar junto aqui entre os irmãos é algo muito importante, e uma vida de amar as pessoas ou praticar boas obras. Irmãos, existe algo que é muito importante nós entendermos. Orar, ler a Bíblia, se reunir, praticar boas obras, não são obrigações, são privilégios. Orar, ler a Bíblia, reunir com os irmãos, praticar boas obras, não é obrigação, é privilégio. Irmãos, o nosso Deus nos deu a imensa oportunidade de conversarmos com Ele. O que é a nossa conversa com Deus? É a nossa oração. Irmãos, o nosso Deus nos deu a gloriosa oportunidade de sabermos como Ele é. Como é que nós sabemos como Ele é? Lendo a Sua palavra. E aquilo vai ser revelado para nós pelo Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo que são privilégios, que são oportunidades que nos são dadas?
Mas como é que o inimigo trabalha? Porque há uma batalha espiritual, aí vem o inimigo, usa aquilo que há do ego dentro de nós, o nosso inimigo mais interno é o nosso ego. Nós temos que levar a cruz todos os dias. É o nosso inimigo interno, é o nosso ego. E nós temos inimigos externos, que é os espíritos malignos e o mundo. O ego, o diabo e o mundo são nossos inimigos. Todos eles trabalhando para que nós sejamos pessoas fragmentadas e não pessoas íntegras. Então existe essa luta. Aí o inimigo vai jogar na nossa mente, olha, tá vendo? Mais um peso, mais uma obrigação. Você tem tanta coisa para fazer no seu dia a dia, você ainda vai orar? Irmãos, o que nós temos que entender? É o privilégio que Deus está nos dando. Irmãos, se nós começarmos o nosso dia, a nossa manhã, aos pés do nosso Senhor, buscando a sua face, enchendo-nos do Espírito, irmãos, nós estamos colocando o nosso dia, o restante do dia, nas mãos dEle. Então existem coisas que não iam acontecer e passam a acontecer, porque nós oramos. Existem coisas que nos aconteceriam e deixam de acontecer, porque nós oramos. Irmãos, por favor, nossa oração e a graça de Deus. Está claro para os irmãos? Porque às vezes a gente conhece os benditos dois extremos, o extremo, um discurso enfatizando só a graça, na verdade para esconder a preguiça. A pessoa é preguiçosa, é um fruto da carne a preguiça, aí usa a graça para maquiar. E o outro extremo é o ativismo. A pessoa sai aí desenfreada, irmãos. O Espírito Santo vai dosar esse bendito equilíbrio em nós. Então nós chegamos nos primeiros momentos, irmãos, o nosso Senhor Jesus, está claro no Evangelho de Marcos, acordava mais cedo para ter comunhão com o Pai. Irmãos, o que o Senhor Jesus estava tendo comunhão com o Pai? Além da comunhão, estava tendo a agenda do dia. Irmãos, lembra em João capítulo 4, o encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana? Tem uma expressão ali interessante que diz assim: era necessário ele passar por Samaria. O Senhor Jesus certamente acordou mais cedo, comunhão com o Pai, e o Pai falou: meu filho, hoje eu tenho uma agenda, vai para Samaria. Irmãos, que privilégio, irmãos. Desculpe, dá vontade de dizer assim: acorda! Que privilégio nós temos de estar diante desse Deus cheio de graça, buscando a face dEle, entregando as nossas vidas nas mãos dEle. Irmãos, por causa do tempo, um outro versículo que estava programado, que vai dosar a nossa responsabilidade e a graça, é Romanos 12, 1 e 2. Rogo, pela misericórdia de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Nossa responsabilidade. Apresente os seus corpos. Não se conforme com esse mundo. Nossa responsabilidade. Mas sede transformados pela renovação da nossa mente. É interessante porque na língua grega, nesse trecho, chama-se voz média, porque tem cooperação. Sede transformados, ou seja, o nosso Deus se propõe a se transformar e eu coloco a minha mente para ser transformada. Aí a voz média, 50-50. E como é que termina? Para que proveis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quem é que sabe o melhor para nós? Deus. É possível provar a sua boa, perfeita, agradável vontade? É uma graça ou não é? Que graça! Então apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Não se conformem, não se amoldem esse mundo. Irmãos, não faça o jogo das pessoas.
eu só vou ser feliz quando eu tiver o corpo perfeito, quando eu for rico, quando eu for famoso ou quando eu for poderoso. Feliz não, infeliz, porque nunca vai estar satisfeito com aquilo que tem, com aquilo que é. Então, quando a gente não faz o jogo do mundo e a nossa mente é transformada pela palavra de Deus, a palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo, transforma a nossa mente, transforma os nossos valores, transforma os nossos ideais, transforma os nossos sonhos, transforma o nosso medo. Irmãos, eu, graças a Deus, descobri um grande medo que, pela graça de Deus, hoje tenho. Eu tenho medo de pecar. Quando a gente vai começar, né, a conhecer o Senhor, irmãos, estamos todos na caminhada. Eu descobri em mim esse medo de ferir, de entristecer esse Pai tão maravilhoso que nos ama. Irmãos, o pecado entristece a Deus. Não entristeçais o Espírito. Deus se entristece? Sim, Deus se entristece. E o que entristece a Deus? É o nosso pecado. Então a nossa mente é renovada e assim podemos provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, finalizando, então como é que nós podemos cooperar com esse trabalhar do Espírito para que sejamos pessoas íntegras, tendo os privilégios, as imensas oportunidades de orarmos, ler a palavra, reunir com os irmãos. Irmãos, estamos todos aqui aprendendo juntos, amém? Eu estou também aqui aprendendo, porque na hora de ser cobrado, adivinha quem é o primeiro? É isso que Tiago diz. Né, olha, não fique querendo não, né, ser presbítero, ser mestre na palavra, porque vocês serão os primeiros a serem cobrados. Então, estou aqui me expondo. Então, a importância, assim, para não ficar no medo, né? Mas se responder com obediência, nós seremos recompensados. Nosso Deus é fiel e justo. Amém? Então, a importância dos nossos ajuntamentos. Irmãos, vamos nos reunir. Tá? Existe aqui uma bendita dinâmica. Né? Se no nosso dia a dia nós estamos tendo uma vida com o Senhor, irmãos, nós estamos em processo de aperfeiçoamento, tudo bem? Mas se durante o dia a dia nós tivermos uma vida real aos pés do Senhor, não podemos nem imaginar a riqueza dos nossos ajuntamentos. Porque nós seremos aquela cidade edificada no monte. Todos nós somos sal, todos nós somos luz. Imagina que luzeiro aqui em Londrina, pela graça de Deus. Irmãos, numa imaginação santa, né? Os anjos olhando para a terra, que brilho forte é aquele na terra. Os irmãos já viram algumas imagens de satélites, vendo espaços do planeta Terra que são mais iluminados, outros menos, né? Agora vamos pensar a visão dos anjos, né? Que ponto luminoso é aquele na terra? É os irmãos lá que amam o Senhor Jesus, que são cheios do Espírito Santo, que são tementes a Deus e Pai, todos ali reunidos. Aí o Senhor ordena a sua bênção e Ele habitará conosco para sempre. E por fim, irmãos, a prática das boas obras. O amor às pessoas. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, é esse que me ama. Então são os mandamentos do Senhor, né? E qual que é o mandamento dele? Amem uns aos outros como eu vos amei. Então, quando nós somos demonstração viva do amor de Deus, nós estamos aqui cooperando para o trabalhar do Espírito Santo na vida de outras pessoas também. Amém? Amém. Então, vamos agradecer ao Senhor, né, por essas palavras e clamar por Ele graça, né, para que elas sejam realmente concretizadas nas nossas vidas.
Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra bendita, Tua palavra que nos enche de alegria, que nos enche de esperança. Quão bom saber, Senhor, que somos Teus filhos. Tu és o nosso Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua presença em nós nos cura da nossa personalidade fragmentada e em Cristo Jesus nos faz pessoas íntegras. Nós te agradecemos por essa obra maravilhosa, Senhor. Agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque em Ti está toda a capacitação para fazer em nós essa obra gloriosa. Todos nós aqui, Senhor, na nossa responsabilidade, estamos agora nos oferecendo às Suas mãos, pedindo, completa em nós, Senhor, essa boa obra que o Senhor começou. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ouve e o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.